Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje estamos começando um livro novo nesse canal. Vamos começar o livro de Daniel. Então, nesse episódio nós vamos ler Daniel 1, 2 e 3 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Daniel 1. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro.
Daniel 2. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou.
mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele concedeu a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em partes de ferro e em partes de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque,
Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel 3. A imagem de ouro e a fornalha em chamas. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não dão ouvidos a ti, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que a de costume,
e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha em chamas. Então, os 3 homens vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor então disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na província da Babilônia. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. O início de um livro aí tão famoso, né? Não sei se é o livro em si, mas essas passagens, né, que fala sobre essa parte da fornalha ardente, né, em si. Depois a gente vai ver mais para frente, Cova dos Leões, tudo aconteceu nesse livro de Daniel, né? Com Daniel e esses 3 amigos. Mas começando ali no início, né, em Daniel 1, fala, né, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, né? E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele e também alguns dos utensílios, né, ali do templo do Senhor. Dá pra gente entender que Daniel foi assim um dos primeiros grupos ali A ser exilados, né? exilados, né? Então fala ali por ser no comecinho do reinado de Joaquim, né? Então dá a entender isso, porque a gente lembra que depois de Joaquim, ainda de Joaquim veio Joaquim e depois de Joaquim ainda veio Zedequias, que foi o último rei, né, ali de Israel. Então tem todo aí Um tempo, um né, tempo, onde Daniel ficou lá junto com exatamente. Nabucodonosor. Exatamente. E aí depois fala, né? O rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então aqui foi por esse motivo que Daniel e os 3 amigos se ajuntaram mais perto do rei, né? Mas havia essa condição, né? Ele devia ser inteligente,
aprender a língua e a literatura dos babilônios para poder estar servindo o rei. Então, iam passar por Treinamento. um treinamento e iria ser peneirado ali, né? Quem se chegaria mais perto do rei, quem serviria para outro canto e tudo mais. E é legal da gente entender que isso, né, esse tipo de comportamento era uma coisa comum da época. Então, quando um rei conquistava, né, uma outra província, uma outra região, ele tinha interesse de pegar, né, ali os jovens ali para que ajudasse ele. Então, tipo, todo o conhecimento, né, aquele muito, uma pessoa só pode ser muito boa, mas com duas ela pode chegar até mais longe. Tem aquelas histórias, mas aqui mais ou menos é isso. O rei, ele queria pessoas sábias e inteligentes, né, ao lado dele que pudessem ajudar ele, né, trazendo entendimento, trazendo ali alguma sabedoria a mais. Então, assim, lógico que um jovem da família real ou da família ali da nobreza que estava ali, né, no meio, vamos dizer, político, esse jovem provavelmente tinha um estudo melhor, tinha um conhecimento melhor, sabia falar mais línguas, sabia se comportar numa mesa, sabia comer direito. Então, isso para o rei era muito importante, né? Então, assim, é só legal da gente explicar isso, que não foi uma coisa atípica, né, do rei Nabucodonosor. Não, era uma coisa comum daquela época, né, conquistar, trazer ali aquelas pessoas e aprimorar mais elas para que elas pudessem servir ao rei. É. E além disso, né, todos os que eram conquistados seriam servos do rei, né? Eles iriam trabalhar, era como se fosse assim, parte da conquista do território, além do território, as pessoas que moravam naquele lugar em que ele capturou, né, seriam os escravos dele e uns servos ali na casa dele. E aí, dentro disso, né, ele trouxe, né, para perto dele esses quatro jovens que também trocou o nome, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, Hananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias passou a se chamar Abednego. E aí, Daniel, né? E só uma rapidão aqui, né? Que essas mudanças de nomes, todas elas também têm um significado. E isso é bem interessante, né? Daniel significa Deus é o meu juiz. E mudou para Beltasazar, que significa a rainha divina protege o rei. Azarias significa o Senhor é meu auxílio. E torna-se, né, Abednego, que significa uma provável forma mesclada de servo de Nabu, né? Então, tipo, Ananias significa o Senhor tem sido gracioso. E Misael é quem é como Deus é. E torna-se, né, Sadraque e Mesaque ali, que tem já significados voltados também à adoração, né, sobre De deuses, os né? deuses daquela região, né, que ali é o deus Marduk, que eles colocam, né. Então é legal da gente entender ali o nome deles, né, sempre teve um significado voltado para louvar, né, glorificar o nome de Deus e é mudado ali, tirando isso, tipo assim, aqui não existe ninguém que vai ter um nome ali de louvar esse Deus, não, vai ter nome para louvar outros deuses, né? Então eu acho isso um parênteses bem legal. Assim como Deus também trocava nome, né, para louvar a Ele, eles também se colocavam nesse posicionamento, né? E ali, como eles foram separados, né, para servir o rei, o rei queria o quê? Que eles fossem fortes, que eles fossem viçosos, que eles tivessem boa aparência e tudo mais. Então a alimentação, querendo ou não, seria uma alimentação ali de dentro do palácio, né? Com vinhos, carnes e tudo mais. Só que Daniel decidiu, né, não se tornar impuro, né, com a comida e o vinho do rei, que coloca ali no versículo 8 e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia dele. Então não foi nenhum jejum, gente, não foi nada desse gênero. Só foi para ele não se tornar impuro, porque lembra, Antigo Testamento tinha as ordenanças lá atrás, na parte quando eles saíram lá do Egito, né? Deus deu as ordenanças sobre como comer as carnes e tudo mais. E Daniel, como cultuava a Deus e respeitava a Deus, ele decidiu não pecar contra Deus em si, né? Então por isso que ele pediu, olha,
não vamos comer dessa comida não, só nos dê legume e água. E é legal de entender que não era porque a carne dos babilônios era impuro, mas tudo se vinculava, né, com o fato de como você sacrificar o animal. Então ali, como Daniel e os seus amigos, né, não seriam as pessoas que fariam o sacrifício daquele animal, ele simplesmente falou, ó, a comida vai chegar pronta na nossa mesa. Conhecendo como os babilônios são, provavelmente eles não vão respeitar a forma como a gente faz o sacrifício do animal. Então essa comida vai ser impura, né? Então é isso. O que tornava a comida impura era o modo De como preparo de e de preparo morte. de morte do animal. Não que a comida, nossa, daquela terra ali, a comida era impura. Se eles pudessem depois, né, ter os próprios animais e eles sacrificassem os animais, a comida seria normal e eles comeriam tranquilamente. Exatamente. Só que daí, o que aconteceu? O encarregado ali de cuidar desses meninos, ele ficou também com receio, né? Mas, porque ele era o encarregado de deixar os meninos preparados para poder servir o rei. E de repente, por uma dieta ali que pediram, eles ficarem fracos e não servir mais para nada e até acabar morrendo, seria culpa do quem? De quem, né? Seria culpa do encarregado. Então ele ficou com medo disso, né? Tanto é que Daniel pede, né? Faz uma experiência com a gente por 10 dias, né? Se em 10 dias a gente não estiver bem, vamos dizer assim, a gente vai ter que comer a comida, mas se a gente estiver bem, nos mantém com essa comida, né? E aí ele fez a experiência, né? E passado 10 dias, ali no versículo 15, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Então Deus concedeu a esses 4 jovens também conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, isso foi concedido por Deus, né? Quando a gente leu ali mais para frente no capítulo 2, o que Daniel soube fazer foi Deus que concedeu a ele ali atrás, né? Quando ele teve esse respeito por Deus também, né? Esse zelo por ele. E depois o rei conversou com eles, né? Com os 4, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei, né? Ficaram ali perto do rei, né? Exato. E é legal da gente entender, né, que essa parte, né, vamos dizer assim, da dieta, né, de Daniel de 10 dias, gente, acontece, é um teste, né, é uma experiência que aconteceu depois de 10 dias. E passado esses 10 dias, visto, né, ali até colocou ali no versículo 12, né, que eles só pediram para comer vegetais e água para beber, em vez do banquete lá, né, da comida real e do vinho. E fala ali que no 15, passado os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens. E assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Então, ou seja, foi um teste de 10 dias, mas o restante eles continuaram comendo. Não foi um. É legal da gente entender isso, não foi uma dieta, não foi um jejum. Isso é provavelmente aqui Daniel e os amigos, né, os 3 amigos, comeram isso por anos, os vegetais e as águas. Então, assim, o legal da gente entender do capítulo 1, que tanto a força e a sabedoria não vem da comida e não vem dos estudos, mas vem de Deus. E era isso que, né, Daniel e os amigos ali foram instrumentos de Deus para mostrar isso para o rei e Sim. para o próprio ali oficial que cuidava deles e para nós que hoje lemos que a força não vem da carne, não vem do arroz, que você comendo vegetal e tomando água, você pode ser dando com Deus, você pode ser melhor do que qualquer outra pessoa. E a sabedoria da mesma forma, né? Então é isso que é legal da gente entender. E daí quando vamos, né, pro capítulo 2 conta agora, né, é um capítulo bem extenso, mas muito legal, que conta a história sobre um sonho que Nabucodonosor teve. E é muito bacana isso daqui, porque a gente já leu sobre decifrar outros sonhos, né? Principalmente a gente tem lá a história de José, que decifra um sonho, mas ali o que acontece? O rei conta uma história, conta o sonho dele, e pede a interpretação.
E aqui, totalmente diferente, né? Nabucodonosor, ele fala, não, vocês têm que me contar o sonho e contar a interpretação. Eu não vou contar o sonho que eu tive. E daí, tipo, todo mundo fala assim, ô rei, você tá muito doidão, cara, porque nunca existiu isso. Desde os maiores dos maiores reis que já existiram em toda a face da terra, isso nunca aconteceu. Nenhum rei pediu para que fosse contado o sonho. O que pedem é para que interprete o sonho. E isso é muito legal porque é colocado aqui que os magos, os intérpretes ali, todo Os os astrólogos. astrólogos falavam assim: não existe um Deus na Terra, não existe um ser humano vivente entre nós que possa fazer isso. Isso é coisa de deuses e só um Deus poderia fazer isso. E não habita nenhum Deus entre nós. E é isso que eles colocam. E cara, é uma, tipo, é realmente uma coisa assim, que você olha e fala, caraca, né? É fora do comum. Tipo, tem que saber o que o cara sonhou, né? E por isso ainda o rei fica aqui, tipo, super bravo, né? Fala assim, ah, vocês não servem de nada, eu vou mandar executar todos vocês. E, e é isso que é legal, que ele fala assim, vou mandar executar todos, né? Todos os sábios, né? Todos os sábios. E daí começa ali juntando para executar, né? E com essa ordem de matar ali todos os sábios, no versículo 13 fala: E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então Daniel e os amigos entravam Meio de sábios. nesse meio de sábios. E era para eles também serem executados, porque Nabucodonosor ficou tão irado que mandou executar todos os sábios. Né? Arioque vem atrás deles ali e fala: Ó, Nabucodonosor mandou esse decreto e vocês vão ter que ser mortos. Né? E daí, ali você vê que Daniel não tá entendendo de nada. Fala, mas por que, né? Me explica isso, né? E Arioque conta ali para e isso que é legal, né? Daniel pede um tempo. É isso que eu acho muito bacana. Muitas vezes a gente acha que Deus vai agir, né, de imediato, né? Nós temos esse costume atualmente de ser muito imediatista, né? Achando que Deus se revela assim, né, para nós, vai salvar, sei lá o quê. E que ele E tem uma obrigação a respeito disso, né? Então, exatamente. esse é o erro, né? Que nem Daniel sabia sim que ele caminhava com Deus. Os amigos também já tiveram, vamos dizer assim, experiências com Deus. E não era por conta disso, de tudo que ele tinha de passado, que ali naquele momento ele fala: não, não, já me leva pro rei que eu consigo. E não teve isso, né? Me dê um tempo para poder fazer isso, né? E quando ele vai para casa, ele pede para os amigos orarem junto, né? Clamarem, né? Ali não fala nem de orar, né? Pedir a Deus, né? Rogar ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, né? Para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então mostra muito essa submissão, né, gente? Isso que é o importante. Deus é Deus, Deus pode fazer milhares de coisas, ele é grandioso sim, porém a gente precisa ser submisso, né, aos desejos que ele tem também, né, que se ele desejar que não fossem os meninos executados, né, ele iria revelar esse mistério, mas caso não, não ia aparecer nada de revelação, então por isso que ele pede esse Prazo, timezinho, né? né, esse prazo para poder não ser e isso é legal também que fala, né? Que se ele revelasse, não seria só libertado desse julgamento do rei só os quatro, seriam todos, né? Então, se ele conseguisse, a misericórdia era para todos os sábios, né? Exato. E é legal que termina ali, né, no versículo 19, né, antes ali da interpretação, falando que então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E naquele mesmo momento, né, Daniel louva a Deus. Isso eu acho muito legal, porque assim, Daniel não foi, né, logo depois falar com Nabucodonosor para tipo assim, será que realmente era isso que Deus estava falando? Tipo assim, deixa eu esperar aqui, né? Realmente não sermos mortos para poder louvar a Deus. Mas no momento que a visão já é dada, né? Ali a Daniel, Deus já revela essa visão. Daniel ali Louva. louva a Deus, né? E é um louvor muito bonito, né? Aí realmente
dando louvor a Deus e reconhecendo a Grandeza, sua misericórdia. grandeza, exatamente, falando, né, da sabedoria, somente ali, né, no versículo 21, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, para mim, né, mas ali são mais versículos, mas é um louvor muito bacana, né? E daí, então, Daniel pede, né, para ir ali, ele fala com Arioque. Arioque, né, que era ali vamos dizer assim, um soldado, né, que tinha ali a ordenança de executar os sábios, e ele vai falar e fala assim, olha, né, ali Daniel fala com ele, fala, eu quero falar com o rei porque eu sei sobre o sonho. E aqui, né, a gente continua do versículo 27 ali em diante, Daniel contando, né? Então, isso que é também uma parte muito legal, que ele conta para Nabucodonosor, o rei, e interpreta esse sonho também. Só que, só fazendo um adendo que é legal, antes mesmo dele começar a contar, ali no 27, ele dá a glória e deixa muito claro a Nabucodonosor que quem é capaz de interpretar, né? Ele fala: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E aí ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí começou a contar. Então é bacana de ver que até nesse momento Daniel não traz essa glória para ele como se ele fosse o sábio, né? Mais para frente ele fala: Deus não revelou isso porque eu sou mais sábio ou porque eu sou o glorificado, assim, né? Mas Deus revelou isso para mostrar o tamanho de quem ele é, né? E a gente vê também ali, né, no versículo 36, que depois ainda de contar o sonho que Nabucodonosor teve, quando Daniel vai falar sobre interpretar, Daniel também não traz para ele, né, para o próprio Daniel, a glória tipo, Grandeza, a né? grandeza para interpretar. Ele fala, nós o interpretaremos para o rei, né? E ele ainda coloca, né, tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória nas tuas mãos e onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. E ali ele vai começar, né, contando, né, colocando aí, interpretando o sonho, mas isso também é uma parte bacana, que ele sempre coloca ali Deus colocando ali, né, foi através de Deus que Daniel vai poder interpretar e foi também Deus quem colocou Nabucodonosor para ser governante, para ser rei dos reis, né? Então já começa ali Daniel mostrando isso, né, para Nabucodonosor. E ali na interpretação, como diz desde o começo, Daniel fala que é uma coisa futura, né? Ele fala, isso é o que acontecerá nos últimos dias, né? Então, lá no comecinho, né, no 28, Daniel já fala isso. E o que que aqui mostra? Havia uma cabeça de ouro, um corpo de prata, as pernas de bronze e o pé que era de ferro e barro. Então aqui Daniel fala, olha, a cabeça de ouro é você, é o seu reinado, Nabucodonosor. Você é a cabeça de ouro. Ele termina falando isso no 38. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, né, haverá um outro reino que será inferior ao teu. Por isso, ele será de prata. Em seguida, virá um terceiro reino, que é um reino de bronze, que governará toda a terra. E daí, finalmente, no último reino, o quarto reino, será um reino de ferro, mas também que será de barro. Então, só para a gente entender mais ou menos o que é esses reinados, né? Ele coloca aqui que provavelmente o reino de prata provavelmente foi a Pérsia, que assumiu depois de Nabucodonosor. O terceiro reino, que já era um pouco mais fraco, provavelmente foi a Grécia, que era um reino de bronze. E por último, o quarto reino foi o reinado de Roma, que foi um reino de ferro. E realmente o reinado de Roma foi conhecido como um reinado de ferro, na qual era muito duro, na qual matou muita gente, executou muitas pessoas. E mostra que, né, aqui
é bem legal da gente entender que isso aconteceu já depois de Cristo, quando realmente caiu o governo de Roma, né? E fala aqui que no final do governo de Roma vai haver esse governo de ferro com barro, que da mesma forma que ele é muito forte, ele também é frágil. E uma pedra, né? E isso, cara, que fala, né, que uma pedra sem nenhuma mão, sem nenhum mover, simplesmente uma pedra, né? Cai ali de uma montanha e ele acerta o pé que é feito de barro e destrói tudo. Então, assim, aqui Daniel está falando, né, através dessa interpretação e contando para Nabucodonosor que todo esse governo que começou com Nabucodonosor, no momento, em determinado ano, bem futuro, depois de quatro aí reinados, de quatro eras, esse governo todo vai acabar, vai despedaçar. E isso realmente acontece, porque se a gente for olhar historicamente, Roma era para ter sido O um. maior império, né? Era para ser uma coisa gigantesca, gente. Era para ser, tipo assim, maior de todo o país existente até hoje. Era para ser, tipo, maior que a China, maior do que Estados Unidos, muito maior. E simplesmente hoje Roma é, tipo, é Roma. É um paizinho, é uma coisinha, entendeu? Mas é lindo, eu não tô falando que não é lindo, não é isso que eu tô falando. Tô falando sobre Poder. poder, né? Sobre poder mundial. Roma hoje, não, infelizmente, aí, né, acabou se tornando nada. E daí termina esse capítulo 2 mostrando aqui, né, que Nabucodonosor reconhece esse Deus de Daniel, né? Então, tipo assim, ali fala, né? No versículo 45 fala: O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E daí começa no 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. E assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou os três amigos dele, né, como administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Então, assim, a gente pode ver que no final disso, né, mesmo Nabucodonosor sendo aí um rei totalmente pagão, e que a gente viu desde lá de Isaías, Jeremias, que, querendo ou não, a Babilônia foi usada através de Deus para trazer ali um certo julgamento para Israel e para as nações. Aqui também mostra que em algum momento, né, desse caminhar de Nabucodonosor com Daniel, Nabucodonosor reconhece que o Deus dos israelitas realmente era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, né? Então, assim, a gente não pode concluir aqui em nenhum momento que Nabucodonosor se converteu, vamos dizer assim, né? Ou começou ali a adorar somente ao Deus de Daniel, ao Deus dos israelitas. Mas a gente pode concluir aqui que em algum momento, né, Nabucodonosor reconhece que o Deus deles era maior do que todos os outros deuses. E a gente termina o capítulo 2 vendo assim que isso trouxe um reconhecimento tanto para Daniel como para os amigos, que eles assumiram um alto patamar, né, um alto ali escalão dentro da Babilônia. E trazendo a esse gancho aí sobre Nabucodonosor ter reconhecido o tamanho de Deus, né? A gente realmente não sabe se ele adorou ou não a Deus, né? Porque já no capítulo 3 já mostra que ele construiu uma imagem, né, de ouro gigantesca e que quando soasse toques, né, de lira, de harpa, vários sons musicais, vamos dizer assim, o povo deveria parar tudo que está fazendo e adorar aquela imagem que o rei simplesmente construiu para o povo louvar, né? Seria assim essa construção de um novo Deus ali para a Babilônia. E ele deu essa ordem que quem não se prostrasse, nem quem não adorasse aquela imagem, seria levado à fornalha, né? E iria morrer. E com isso, os sábios souberam que os quatro ali, os judeus, não estavam fazendo o que o rei havia mandado, né?
E é engraçado da gente ver, né? Porque aqueles sábios, eles lá no capítulo 1 que a gente leu, eles já iriam morrer se Daniel não tivesse intercedido ali e falado, né, sobre o sonho. E nesse momento, os sábios vão ali mostrar que os judeus não estão se prostrando, né? Ele fala ali no versículo 10: Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria lançado em uma fornalha de chamas. E o que é o ruim aqui, né? Que ele, antes mesmo de começar a falar o que o rei falou, ele fala: você emitiu um decreto, você mandou uma ordem. Então seria assim: olha, você já deu a ordem, não existe um parêntese, não existe uma condição. E aí ele vai, mostra o tamanho dessa ordenança que o rei fez e mostra: olha, esses judeus aqui não estão fazendo nada disso. E aí que o rei chama, né? E dá a entender que assim o rei ele dá uma condição, não sei como que pode falar, fala: olha, se prostra, que daí eu não vou matar vocês. Dá uma chance para Dá eles, uma né? chance, isso. E é legal da gente entender que, gente, você se prostrar diante do rei era um país politeísta. Você se prostrava diante de vários deuses. Então, tipo assim, aqui você construía essa imagem, né, que ele construiu aqui, era uma imagem grande, né? Tinha 27 metros de altura. Era, tipo, ele construiu um bagulho grande ali, né? Porque ali Nabucodonosor estava se sentindo realmente quase como um deus. E ele queria uma imagem, né, dele e que as pessoas se prostrassem, né? E isso era uma coisa comum, porque eles eram politeístas, eles prestavam ali homenagem para um, prostravam para outro, mas para os israelitas, você prostrar diante disso era realmente, né, ainda mais de uma imagem, né, bate muito ali com o que eles sabiam, né, das leis que não poderia fazer. Você só poderia se prostrar e honrar um único Deus, né? E ali eles E falaram, era um dos 10 mandamentos, né? Adore somente a mim, né? exatamente. O fato de você prostrar significa você adorar. Então, por isso que, tipo assim, para os israelitas, tipo, cara, não tem como. E para os outros povos, tipo assim, cara, a gente prostra diante aqui desse daqui, se prostra diante desse, tá? Pouca chuva, a gente prostra diante dali de um deus de chuva. E era assim que eles faziam. Então, para eles era muito comum, para os israelitas não. E é legal da gente ver que são os três, né? Daniel aqui não é citado no É capítulo verdade. 3. A gente não sabe por que Daniel não estava incluso, se Daniel. Aqui Por existem, ter o cargo de governador, né? Às vezes. existem várias hipóteses, né? Porque os três eram administradores, né? De províncias ali da província da Babilônia. Então poderia ser que, como eles eram um cargo mais baixo, os sábios quiseram, né, bater de frente com eles. Daniel, como era um cargo mais alto, falou: deixa quieto. Tipo assim, ele é, vamos dizer assim, sei lá, vice-presidente. Falou, tipo, não vamos mexer com ele, deixa ele quieto. Mas existe também hipóteses que Daniel talvez estava viajando pela Babilônia e não passou Momento, por né? esse momento. Enfim, não sabemos o que que é, mas uma coisa que eu acho muito bacana desse capítulo 3, que às vezes o livro de Daniel se prende muito ao mover de Deus através da vida de Daniel. E aqui a gente vai ver o mover de Deus através dos amigos, que às vezes ficam em segundo plano ali, sendo levados por Daniel e tal, mas agora a gente vai ver, né, algo acontecendo aí, algo grandioso Grandioso. acontecendo, e soltar os três amigos de Daniel, né? Que daí era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? No nome que o próprio rei colocou, que seria, vamos dizer assim, Ananias, Misael e Azarias, né? Então estavam os três e os três realmente não se prostraram, né? E aí ele responde: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos, ali no versículo 16, diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei.
E isso dá, parece que uma cutucada, porque antes, né, o rei ainda fala ali No no, 15 no mesmo. 15, né, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. E ele coloca, o nosso Deus pode livrar das suas mãos. E aí parece que ele ficou extremo. Parece não, né? Ele ficou, porque aqui na Bíblia mesmo escreve que ele ficou extremamente furioso, né? Ele ficou tão furioso que colocou a fornalha ali extremamente quente, né? Ligou 7 vezes mais quente, que quando foi levar os três ali para a fornalha, né? As pessoas que estavam ao redor se queimou e morreu. Então, para a gente ter essa noção de quão quente, de quão drástico estava a situação, né? E E, deixou eles amarrados até. e é legal dessa parte, né, da fala dos três rapazes, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o 17, o versículo 17 e o 18, que essa parte que a Saíra falou, né, eles reconhecem, falam, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E o 18 ele fala, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, tipo assim, os três amigos confiavam, é aquela velha história. Se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele Ele continua continua sendo sendo Deus. Deus. E é isso que esses três caras, né, esses três aí amigos de Daniel coloca, né? Tipo assim, nós confiamos em Deus. Esse Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, tá tudo bem. Saiba, né? Tipo, a gente vai morrer lá, mas saiba que a gente não vai prostrar diante de você nem dos seus deuses. É. E aí acontece esse episódio tão famoso, né, da fornalha ardente. Os três foram lançados, né, e lançados de roupa, né, fala vestido com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, né? E ali o próprio rei já olha ali para dentro da fornalha, né, e fala: não foram três os homens amarrados que nós lançamos no fogo? E os outros responderam: sim, ó rei. E nisso, gente, o que é legal de saber, ali quem estava assistindo, né, não era só o rei, tinha outras pessoas e autoridades. Isso que era importante, assim. O que Deus estava fazendo ali com esses três meninos também era para mostrar para todos os outros o tamanho que ele era, né? O tamanho da glória dele, né? E ali ele fala: olhem, estou vendo 4 homens, né, no 25, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. E ali ele pede para eles saírem, né? Grita, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Isso é legal. Quando ele fala dessa forma, mostra o reconhecimento, né? Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E quando eles saem ilesos, né? Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros dos reis se ajuntaram em torno deles para ver como que era, né? Se é aquele assim, preciso tocar, é real mesmo? E ainda diz que eles não saíram nem com cheiro de chamuscado. A roupa deles saíram ilesas, né? E é legal da gente fazer esse contraste, né? Antes deles serem levados à fornalha, ele deu essa glória ao Senhor, que sim, quem poderia o livrar eles ali daquela fornalha era o Deus dele, né? O Deus vivo, o Deus Altíssimo. E quando eles vão sair, o próprio Nabucodonosor reconhece isso e manda, né, na ordem dele, de que saiam servos do Deus Altíssimo, né? E depois acontece esse momento onde que o próprio Nabucodonosor fala, né? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou-os, seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar Deus que não fossem o seu próprio Deus. Então mostra ali também essa conduta, né? E esse reconhecimento que Nabucodonosor teve a respeito de tudo do que esses três amigos fizeram, né? De respeitar, de se for preciso, eu perco a minha vida, mas eu não vou fazer alguma coisa só para salvar minha pele.
Ah, se é só para adorar, me prostrar ali e eu vou estar vivo, ah, tá bom, eu vou lá me prostrar. Não, não. Eu prefiro morrer a fazer alguma coisa que Deus não vai gostar, né? Isso é, vamos dizer, o primeiro mandamento deles, né? Os 10 mandamentos. Adore somente a mim. E aí, já no primeiro deslize ali, onde você vê sua vida indo em jogo, você já vai se prostrar, você já vai adorar outro Deus só para não morrer. Então, ele prefere a morte a pecar contra Deus, né? E ali vê que até o próprio Nabucodonosor reconhece o tamanho dessa glória e pede para que quem falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seriam mortos, né, despedaçados. Ele coloca ali no 29. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então aqui mostra que o Senhor conseguiu mostrar também a sua glória, né? Porque a gente tem que entender também que no Antigo Testamento, as coisas desde lá da saída do Egito, as 10 pragas e tudo mais, era para que o povo de todas as outras nações reconhecesse, né? Não só de todas as outras nações, mas como os israelitas também reconhecesse que Deus era o único Deus, porque havia muito politeísmo, gente. Então era essa a intenção maior do Senhor, né? Eu sou o único Deus, né? Eu sou soberano sobre todos os outros deuses que vocês criam. E acho que é isso, né? É legal, né? O livro de Daniel é muito bacana da gente observar que mesmo dentro, né, do, vamos dizer assim, da alta corte ali, dentro é, do rei ali, né, do Nabucodonosor, havia também, tipo, pessoas de Deus trabalhando ali, né? Não era tipo assim, como Deus havia esquecido do povo, mas havia também coisas internas que estavam acontecendo ali. E isso que eu acho também legal da gente observar, né? Exatamente. E a gente vai continuar lendo, né, sobre Daniel, vai ter os outros episódios também famosos a respeito desse livro. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco amanhã que vamos ler Daniel 4, 5 e 6, tá bom? Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!